Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista. Hoje é dia 9 de junho, no meio do feriadão, estamos aqui gravando com antecedência, né? Pô, vamos curtir o feriado junto com você também, mas tem um baita papo para você. Hoje é dia de analistas e hoje é dia de Danilos. Aqui comigo para bater um papo com você, Danilo Barbosa, sócio do Clube FI, responsável pela área de análise do Clube FI, e o Danilo Bastos, comandante Danilo Bastos, o sócio da Ticker Research. Isso aí. Esse cara viaja, viu? Estamos falando de feriado, esse é o que mais viaja. Na maionese. Então, você sabe que Danilo do latim deve significar o analista de fundo imobiliário, né? Porque tem vários, alguns, né? Pelo menos Danilão. 3. Muito bom tê-lo novamente. Tradição, hein? Todo mês a gente fazendo um bate-papo com analistas, Danilo da casa sempre aqui, e fazendo um bate-bola com gente de outras casas. Dá uma refrescada também, vem umas ideias diferentes. Eu gosto e acredito que você gosta também, né? Senhores, obrigado pela presença. Danilo, todo mundo já deve te conhecer, mas enfim, caso algum desavisado ou desavisada não te conheça, tô te chamando de comandante porque você é comandante de avião, na verdade? Aí, nas horas vagas. Nas horas vagas. E se apaixonou por investimentos, depois se apaixonou por fundo imobiliário e veio parar nesse mundo, né? É isso aí, exatamente. Então aí hoje, de trás para frente, né? Hoje sou sócio de uma casa de análise de investimento. Tive o prazer de ser seu aluno algumas vezes. Estamos nesse mercado de fundo imobiliário aí, sei lá, uns 10 anos já, 11 anos. Produzindo conteúdo, dando curso e agora fazendo análise. Escreveu o primeiro livro de fundo imobiliário, não foi? Isso aí, alguns, né? Já tem alguns aí. Todos estão desatualizados, né? Precisa lançar coisa nova, né? É um cara de paixões, né? Porque aviador é apaixonado, né? É, apaixonado. Senão não fica hoje também na aviação. Será que tem É por amor. Alguma profissão nesse país que não tá assim, né? Acho que fica quem gosta, né? Fica quem gosta, mas faz com excelência quem gosta. Pilotar avião, dar aula, são coisas assim que a gente... São paixões, né? Eu concordo que dar aula analista de fundo imobiliário é paixão também. Analista não sei, mas que imóvel é uma paixão sua. Com certeza. Além dos Fuscas. Imóvel e a parte de análise sim, mas a parte financeira sim, sempre gostei muito. Sim. Não só a parte imobiliária e tal, mas a parte de análise de finanças, poxa. O Danilo é comandante de que tipo de avião? Boeing 737. Né? Boeing 737. E o Danilo Barbosa de Fusquinha 76. Fusca 73. 73. Duas naves, né? Duas naves diferentes. Bom, vamos falar de fundo imobiliário, que é para isso que a gente veio. Eu dei um tema aqui para a gente começar, que eu acho super pertinente, que é sobre alavancagem. Porque é o seguinte, você estava falando que foi meu aluno e tal, né? Primeira vez que você teve aula comigo foi na antiga BMF Bovespa, 2012 ou 2013. É isso aí, por aí. E aí o professor aqui falava, fundo imobiliário não pega dinheiro emprestado, fundo imobiliário não alavanca e tal. E era verdade. Agora a verdade é outra. Mas nada mudou do ponto de vista da regulamentação. Então tem uma engenharia financeira que já acontecia naquela época com o BC-Fund, né? A justiça seja feita. Tem uma engenharia financeira que permite que os fundos imobiliários alavanquem. Funciona, mas não é uma alavancagem comum, não é uma alavancagem como de uma empresa. E também quando precisa de uma renegociação, tal, não é tão simples quanto de uma empresa. Então... dado que hoje fundos imobiliários alavancam, vale a pena? Os dados que a gente tem até hoje dizem que vale a pena? A minha visão, veja bem. Dando um passo atrás, a gente teve um ciclo de fundos de tijolo e também fundos de CRI com as compromissadas, também, né? Também. Então, a gente não está falando só de fundo de tijolo. Perfeito. É uma estratégia nova dos fundos de CRI também, fazer aquelas operações compromissadas, talvez de curto prazo. Alguns estão ali passando dos 10, 15% de compromissadas, que era para ser só uma operaçãozinha ali de curto prazo, para acelerar aquela alocação de recursos quando você tem uma emissão. Alguns fundos de CRI, inclusive, estão ultrapassando esse limite, e quando você tem essa tendência de queda de juros, talvez essas operações não costumem dar tanto certo e aquele remédio acaba se tornando um veneno. E no caso dos fundos de tijolos, isso a gente viu e está vendo mais na prática agora, porque a conta da alavancagem ela sempre vem depois, né? Na hora é tudo muito bom, aquele imóvel vem para dentro, começa a gerar receita, aumenta dividendo. Só que a gente tem já 2 anos nesse ciclo de que os fundos vêm
caindo ali em relação ao baixo do valor patrimonial, e aí a gente pode entrar nessa discussão. Essa é boa também. Essa é boa. Essa acho que dá outro mais, podcast, né? mais uma hora. Mas os fundos, você vê, o XP Malls esperou aí poucos dias depois acima do patrimonial para vir com a emissão. Então, quem fala que não olha patrimonial, teria que olhar pelo menos por conta de novas emissões, para estar meio que preparado, o fundo tá chegando ali e tal. Nos fundos de tijolos, muita dívida em cima, e aí a necessidade de emitir, você não tem recurso, e vem as consequências disso. Então, a gente está observando as consequências ruins em alguns fundos, mas a gente teve algumas boas consequências, outros casos de boas alavancagens que foram pré-pagadas, que acho que a grande vantagem da alavancagem é você pré-pagar ela, você não carregar ela até o final. E só que, mais um passo para trás, da última vez que eu vim aqui, acho que tinha 7 fundos que estavam acima do valor patrimonial do IFIX, né? Eu dei uma olhada essa semana, acho que agora está em torno de 12. Então, preparem os bolsos aí, porque vai vir emissão desses fundos de tijolo, porque eles fizeram novos negócios, compraram ali em momentos de que talvez no mercado estava bem oportuno, só que não tinha dinheiro, e usaram o recurso de securitização para fazer essa compra. Então, eu acho que esse ciclo de alta que a gente pode ver aí com um fechamento maior da curva de juros vai ser um círculo virtuoso para que esses fundos executem e fechem aquele ciclo da alavancagem com sucesso. Legal. Tem uma coisa que você falou que eu guardei para a gente explorar mais daqui a pouco, mas quero ver sua opinião. Cara, eu acho que é um recurso muito bom, dado que o fundo imobiliário ele precisa distribuir 95% do resultado. Então você chega em momentos de crise onde é teoricamente mais barato comprar, inclusive bons imóveis, e o fundo não vai ter o dinheiro na mão para comprar. Então, a alavancagem vem como esse recurso no momento que não é possível fazer uma emissão. Para a gente ser bem honesto, acho difícil fazer um julgamento nesses últimos anos, porque a gente teve a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa. Então, alguns gestores conseguiram passar por ela e dar um jeito, outros nem tanto, mas é um julgamento difícil de ser feito nesse período, porque vem algo ali que a gente não estava esperando. Agora, respondendo a pergunta inicial, se a alavancagem é bom ou ruim, eu entendo que sim. A gente viu o fundo fazer bem feito. Vários fundos conseguem se alavancar e desmontar essa alavancagem no momento oportuno. E outros estão tendo dificuldade, né? Sem citar nome de nenhum aqui agora. Outros passando por essa dificuldade. Aí entra aqueles detalhes que a gente precisa fazer antes, que é fazer uma boa análise para poder comprar o que a gente enxerga que vai conseguir sair lá na frente. A gente precisa dar ponto positivo, né? Incentivar os gestores que colocam isso de forma transparente nos relatórios gerenciais. A minha visão é que o relatório gerencial não precisaria ter um profissional para interpretar aquilo ali. Ele tinha que ter tudo ali. O cara que é policial, médico, advogado, engenheiro, ele tem que ler aquilo ali e falar, tá claro para mim que tem uma dívida que tem que pagar parte da amortização agora, que custa tanto, e eu só tenho tanto no caixa. E qual é o recurso? Não tem recurso. Eu vendo um imóvel, mas o momento não é tão bom. Apesar que a gente viu, a HGRU está vendendo imóveis, a RX está vendendo imóveis, ou seja, tem gente vendendo, né? O que não quer dizer que seria possível para todos. Ou fazer emissão que não é possível. Então, o que resta? Vai ter algum problema ali. Isso vai dar um problema. A gestão poderia trazer essa clareza na comunicação e tal. Principalmente porque nós defendemos o fundo imobiliário como um recurso para o cara que vai ver daquela renda em algum momento. E o cara perder 10, 20% de renda, cara, é um baita de um golpe, né? O cara não quer isso. Ele quer clareza, quer transparência. Então, acho que, resumindo, a alavancagem bem feita é positivo. E momentos como esse servem para a gente separar o joio do trigo. Depois eu vou até dar minha opinião do que eu tenho observado da alavancagem que eu chamo de especulativa, que são essas que estão dando pau na minha opinião. E isso que você chamou de bem feita, eu preciso achar um outro nome para não especulativa. Mas o que eu fiquei em dúvida, assim, dúvida não, o que me chamou a atenção do que você falou, e na sua resposta veio da mesma forma, o ideal é pré-pagar essa dívida antes do fim. Você falou, fundos conseguem desmontar a alavancagem no meio do caminho. Por que isso é ideal? Por que o melhor não carregar? Pelo fato financeiro mesmo. A TIR, ela vai se dirimindo ao longo do tempo se você carrega essa alavancagem pelo fato de você estar pagando mais juros, né? Então, se você consegue... É que nem você quando você financia um imóvel... Comprei um imóvel por 100 milhões. Se eu financiei, eu vou pagar mais do que 100 milhões por ele. Sim, é que nem quando você faz o financiamento da sua casa. Você não quer toda hora amortizar antes ali para você pagar juros, antecipar, usa o bônus, usa o FGTS. Tudo que ainda de dinheiro você vai pagando porque você sabe que você vai dar 3 pro banco e 1 para você. Certo. Então, se eu pagar ali antes, eu vou dar 1 pro banco e 1 para mim
e aí eu paguei menos juros, então o meu retorno é maior. E aí, se eu consigo vender esse imóvel com lucro, aí aumenta ainda mais o meu retorno. Então, a minha visão básica é realmente essa. TIR, no final do dia, é financeiro. Só que muitas vezes o imóvel é bom, né? Então, às vezes vale a pena você, às vezes, não vender e pré-pagar a dívida e ficar com esse imóvel gerador de renda, né? Aumenta o metro quadrado do médio do seu fundo, você consegue entregar mais dividendos também. Eu concordo. A alavancagem é um recurso para o cara pegar dinheiro rápido. Ele crescer de uma hora para outra. Então, é isso. Ele está pegando um empréstimo na prática. No final do dia, ele está pegando um empréstimo e quanto antes ele pagar aquilo, melhor. Havendo possibilidade, quanto antes pagar, melhor. Então, mas e quando acontece, e muitas vezes acontece, nessa alavancagem que eu considero a mais ajustada, que não é a especulativa, o carrego positivo? TRXF, exemplo clássico. TRXF, o que ele paga de juros é menor do que o cap rate, né? Você falou, acho que são os dois fundos que estão dando bons exemplos de alavancagem. Então, o carrego é positivo. Por exemplo, compra o imóvel, dá 8% de cap, a dívida custa 7 mais IPCA, o reajuste do aluguel é IPCA. Ainda assim vale a pena pré-pagar? Eu acredito que sim, tanto que o TRXF fez esse movimento de venda de ativos, mas falando em termos de... São poucos casos que você consegue, ter esse cenário ideal de ter uma dívida longa e aí casadinha. Normalmente esse imóvel às vezes está em obra. Então, assim, o cenário, o mundo perfeito justamente é essa dívida casada. Mas 90% dos casos você não vai ter esse casamento, porque você tem um descompasso de caixa, competência, do que você tem que pagar. Então, na minha visão, se você traz isso para o mundo real, imóvel em obra, desenvolvimento, expansão, você não existe. Não existe, às vezes, o recurso, você precisa do dinheiro para executar aquela obra, momento de baixa. Então, isso vai casar lá na frente. Então, acho que essa questão de você pré-pagar a dívida nesse momento de subida do mercado, fazer nova emissão para liquidar esse passivo é o ideal. Essa questão de TRXF e HGRU são casos muito... exceções. Você pega 2 dentre 3, 4 dentre 100 que estão ali no IFIX, né? E aí tem os casos também que dão muito, muito ruim, que você tem que vender imóvel, rendimento cai, que a gente estava conversando. Então, emissão abaixo do patrimonial, que hoje é demonizada, foi demonizada porque foi feito muitas vezes e foi utilizado esse recurso pelos gestores, e o cotista ele sentiu na veia ali o rendimento dele caindo, ele ser diluído, e viu que isso não era legal. Então, e não é porque eu falei que todas as emissões são abaixo patrimonial, elas são detratoras. Você pode ter alguma ali, por exemplo, do VBI, se tivesse emitido ali abaixo do patrimonial naquela época. Ou até para pré-pagar uma dívida, você já tem a conta feita. Já tem a conta. Exato. Clara, que falta às vezes no anúncio da emissão, né? Essa conta clara. Vou fazer a emissão patrimonial, tchau, engole isso aí. Acho que é legal até pra gente saber a sua opinião. Você tá assistindo no horário ao vivo? Comenta aí no chat. Tá assistindo depois? Deixa o seu comentário. Você acha que vale a pena a alavancagem em fundo imobiliário? Sim ou não? A gente vai saber também. Podemos comentar até na próxima semana como que foi a maioria das respostas. Então, o que eu chamo de alavancagem especulativa, que agora você está falando que é 90% dela, é aquela que parece de uma empresa mesmo. Assim, uma empresa, uma companhia. Você trabalhou em companhias do mercado imobiliário e alavancavam, todas elas alavancavam. Sim, tá certo? todas. E aí você tem o seguinte, você tem um projeto. Pode ser uma empresa do mercado imobiliário, pode ser uma empresa que vende, como que fala, palheta mexicana. Tem um projeto, o financeiro aprovou, VPL positivo, vamos implementar o projeto. Tá bom, vamos pegar dinheiro emprestado para isso. Por quê? Porque a gente acha que o projeto vai dar 20% e a gente pega um dinheiro que custa 12%, sobra 8%, maravilha. Tá. Isso na tenda a gente tinha 2 bi de caixa, pegava dinheiro emprestado para fazer obra, tocar projeto bonito, né? Só que é um projeto e, por consequência, é uma projeção de resultado. Então as coisas podem dar errado, sim, e aí a alavancagem que era para deixar melhor o resultado acaba deixando pior. Então essa é a que eu chamo de especulativa. Eu estou acreditando que o meu projeto vai dar certo. O imóvel está em construção, o imóvel está vazio. Tem risco de obra, você tem risco. O imóvel está vazio, ou tem uma vacância muito grande, eu acho que eu vou resolver essa vacância, então eu alavanco agora. E até lá eu vejo como eu resolvo. Tal. Então essa que eu acho que é especulativa. E os 2 maiores exemplos, ou 3, XPPR,
Helg e Rect. E acho que em todas elas aconteceu. O XPPR tinha o principal imóvel ainda em construção. MGLG também teve a questão de... Também, né? Então você especula, joga ali para frente, depois podemos até falar desse negócio de carência de amortização, carência de juros e tal. E na esperança, num cenário normal, de que o fundo vai conseguir fazer novas emissões. Aí vem a ponderação que você fez, assim, o mercado virou de ponta cabeça, não conseguiu emitir, e aí sai correndo para resolver. A outra, que é a exceção que vocês estão falando, por exemplo, o TRX e HGRU, não tem uma projeção. Imóvel pronto, em localização boa, perfeito. É outra realidade. Tem um contrato assinado, a receita está contratada. Sim, é outra realidade. Né? Então não é que eu vou pegar a 7 para ver se eu consigo alocar a 8. É óbvio, né? Eu já comprei a 8 e vou pegar a 7. Né? Então, isso o risco está mais em juros, né? Crescimento abrupto de uma taxa de juros e aí o custo da dívida fica maior do que o carrego. Mas se o indexador é o mesmo, IPCA no contrato, IPCA aqui, e no caso do HGRU, não sei no TRX, né? Mas no HGRU, o pessoal do Credit Suisse ainda amarra o CRI para que o reajuste pelo IPCA seja anual. Então não tem nem aquele descasamento todo mês no CRI, uma vez só. Então, cara, tá fechado de um jeito que, lógico que pode dar errado, em caso de inadimplência. Mas não tem uma especulação nessa história. Né? Então eu acho muito diferente. Assim. Você citou empreendimentos prontos que eles diferem completamente de projetos. E aí, o retorno que você espera de um projeto, que você está tomando risco da obra, né? Que o fundo imobiliário, ele tinha, por sua essência, já pegar imóveis meio que prontos, porque ele não tinha, às vezes, um tamanho grande para poder desenvolver. Hoje a gente tem patrimônio de 5, 4... Verdade. Antes tinha que ter o fundo só que desenvolvia o fundo só de renda. Hoje o fundo de renda ele consegue desenvolver 1, 2 projetos e tal. E aí vem essa questão da alavancagem, de você tomar um pouquinho de risco numa fase que é de obra. Ela tem um risco por consequência maior. A obra, ela envolve apostas, né? A planilha, o Excel, ele aceita tudo que você colocar lá. Eu quero 20 de retorno, a gente coloca ali, bate custo, pedala fornecedor. Você faz aquele projeto, dá aquele valor. Só que você vai para a obra, vai para o chão da fábrica, você tem atrasos, você tem questões de repasse de verba. No caso da tenda, você tinha que evoluir a sua obra conforme você recebia o dinheiro, que era o POC, que a gente chamava. Então, no mundo real, as coisas eram mais difíceis e a dívida, ela não quer saber disso. Ela quer... Você acordou aquilo lá, você já tem que ter um boleto sempre vence. A conta tá lá, o código é só pagar e acabou. Mas no mundo real, por exemplo, enfrentamos a pandemia que você tinha obra 30 dias, 15 dias parada, voltava uma semana, você tinha as 40, 50 famílias ali que estavam dependendo daquela situação de tá emprego e tal, não, você vai ficar 2, 3 semanas em casa. E aí, putz, isso muda totalmente, vira de ponta cabeça o seu planejamento. Planejamento financeiro. E isso, claro, foi um caso atípico de questão de pandemia, mas depois da pandemia as coisas voltaram ao normal e ainda você tem eventos de chuva, eventos de que o taxa de juros pode crescer ou cair, nesse caso cresceu absurdamente. E aí, nessa vertente de que os juros cresceu muito, alguns projetos começaram a ficar inviáveis, porque o que você planejou ali de ter uma TIR meio que apertada, 14%, 15%, você tem uns juros aí de 20% na dívida. E aí, como é que você faz, entendeu? E você tem outros pontos, antes de eu pegar o RECT que a gente citou aí, voltou ao normal, entre aspas, você pega um fundo desse que tem imóveis em regiões periféricas, a vacância está lá em cima ainda. Então isso prejudicou demais a geração de caixa, ele jogou a distribuição de dividendos, que jogou a cota lá para baixo, que já estava pressionada pelos juros, né? E impossibilita ele fazer uma demissão, uma emissão, desculpa. Vira uma bomba longe o negócio. Isso que eu estava falando da especulação, né? Mesmo que você tenha um imóvel pronto, mas ele não está todo alugado, ou ele é um escritório com contratos típicos, vão vencer em 2, 3, 4 e 5 anos, e você toma uma dívida para 10. Descasou. Sim, descasou. Sim. E aí, em algum momento, pode acontecer. É muito mais arriscado. É algo muito mais arriscado, sem dúvida. E aí você corre, inclusive, além do risco da ocupação, o risco de juros, né? Dívida longa. E a dívida longa, ela costuma ser mais cara, né? Porque o credor, ele vai falar, bom, tem esse ciclo aqui de mercado que eu não quero sofrer, então toma aí, IPCA mais 8, 9, 10, se a sua dívida é curta você consegue casar melhor, mas muitas vezes não é o suficiente, o equity não é suficiente, então
essa engenharia financeira que está sendo um desafio novo para os fundos enfrentarem agora nesse momento de que eles talvez não consigam aí, pelo menos tomaram, que voltem ao patrimonial, consigam emitir, que a gente consiga exercer os direitos de preferência ali num valor também abaixo do que está sendo emitido e que as dívidas sejam pagas e a TIR funcione dessas alavancagens. Danilo, você falou do como isso precisa melhorar na comunicação, né? Que eu concordo totalmente e eu tive uma ideia que eu acho que fica claro para o gestor também. Porque do outro lado, a gente sabe que tem um gestor, cara, é técnico pra caramba e ele... É difícil quando a gente entende muito de um assunto, falar como que eu escrevo de maneira básica. É difícil isso. Mas o que eu estava pensando é o seguinte, o gestor de um fundo de tijolo, ele já coloca em todo o relatório dele 2 calendários da receita. Os contratos vencem tanto em tal ano e tem as intermediárias das revisionais em tais anos. Sim. Aí ele vai colocar 2 gráficos do outro lado, dizendo as dívidas vencem em tal ano. Essa informação é boa, mas é incompleta. As intermediárias das dívidas são tanto. E o melhor, às vezes. Essa informação. Isso. Essa informação falta na maioria. Tá faltando. Porque às vezes ele cita, tem o caixa para 12 meses. Essa para mim é a melhor informação. Não precisa nem fazer a conta. Não tem dinheiro para pagar. Né? Tá ótimo, verdade. Possíveis soluções, né? Você tá comprando um fundo, você já sabe que em 12 meses alguma coisa vai acontecer. Ou ele vai ter que vender ou você vai ter que dar dinheiro para ele. Isso. Então, ó, o fundo fala, minha alavancagem é de 20%, outro fala, tem uma alavancagem de 4%. Tudo bem, só que se vai vencer uma intermediária daqui 6 meses e você não tem dinheiro, isso resolveria o problema. E deixaria mais claro quem tem mais risco e quem não tem. Isso. Né? Isso. Não só pelo percentual, que muita gente pergunta, qual o percentual, o número, que é o número, todo mundo quer o número mágico para poder resolver a vida, né? Qual o percentual de alavancagem eu posso comprar sem problema nenhum? Exato. Já perguntei isso para muitos gestores. O que você já acha disso? Qual é o percentual? Tem que dar uma resposta, qual seria? Aí eu falo 25, depois eu te falo dos gestores. Aí um fala 25, outro fala 30, outro fala 15, outro fala depende. O depende é a bola de segurança. Olha só, eu acho que você não vai ter problema com fundo nenhum. Pode citar qualquer um aí. Se ele não for mais do que 5% da sua carteira de fundo imobiliário, você tiver 20 fundos na sua carteira, e a sua carteira de fundo imobiliário não for a única fatia do bolo, né? Sim. Você não vai ter problema com nenhum, cara. Você tem ali 30%, 40% da sua carteira de fundo imobiliário e 20 fundos da carteira. No final você tem 2%. Você pegar um fundo que caiu 50%, qual que é o impacto global no seu patrimônio? 1%. Você vai perder o sono por causa disso? Vai ter uma azia, uma gastrite? Então, não, mas o fórum do Clube FI vai bombar de gente. Vai. Isso vai. Danilo tá passando pano, né? Mas assim, no final, se você puxar essa responsabilidade um pouco, olha, eu quero investir, eu sou adulto, eu vou tomar esse risco para tentar ter uma vida melhor, então eu vou também usar o cinto de segurança, né? Qual é o cinto de segurança aqui? O que eu posso fazer? Eu não entendo tanto assim, estou investindo por conta própria, eu não confio tanto no analista que eu estou ali seguindo. Cara, eu vou diversificar minha carteira. Porque se ele confia no analista, o cara está recomendando. Né? Você conhece algum que não sugira diversificar? O cara vai estar fazendo. E aí ele resolveu de maneira prática aqui a maioria dos problemas. Agora, o gestor precisa ter em mente que, posso estar fugindo dos dados aqui, mas a última vez que eu vi no boletim da B3, era 67% do volume de negócio era pessoa física. Então é com essas pessoas que ele está falando. Essas pessoas estão fazendo a cotação subir e descer. E mais, né? 70% dos pessoas físicas entraram de 2020 para cá. Ou seja, são leigos, inexperientes, formando preço e tentando buscar informação em relatórios gerenciais incompletos e emitindo opinião publicamente, né? Que cria uma confusão maior no mercado. Então, isso lá na ponta, lá na confecção do relatório gerencial, será que é tão complexo assim? O pessoal da gestora, me desculpem se eu estiver errando, mas a minha impressão é que não. Daria para fazer com um pouco mais de boa vontade. Sim. Mais clareza na comunicação. Entrega pro teu filho aí de 15 anos ali, ele tem que entender o que você escreveu ali. Se ele não entender, cara. Se ele não falar, pai, você tá ferrado com essa dívida aqui, hein? Você tem que pagar 100 milhões e só tem 10 no caixa que você vai fazer. Você financiou o carro com aquele último pagamento? Aquela bullet. 40 mil, né? 40 mil. Eu acho que a gente está próximo de melhorar bastante a informação. Os gestores são atentos a isso. Estão melhorando. Cada relatório gerencial é diferente do outro. E essas sugestões que a gente dá aqui são boas e chegam até eles. E a questão de quando a alavancagem é feita lá com as carências? Então, tem carência para pagar o principal, tem carência para pagar os juros, e às vezes joga carência para as duas coisas. Eu já vi bastante gente, analista inclusive, falando não gosto quando tem muita carência. O que vocês entendem disso? Não, boa. A carência ela é importante
você tem um imóvel em obra, e aí você tem aquela parte que você não vai receber nada. Até o Martiniano, por exemplo, teve carência, e ele ocupou com carência, né? Então, às vezes, não é só a carência do imóvel em si, ele tem, além daquela carência dos juros que ele vai pagar, às vezes o imóvel vai ter mais uns 12 meses de carência para você ocupar aquele imóvel. Vai ser dado carência pro inquilino depois ainda, né? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, a carência do inquilino e a carência do inquilino ocupante então, que tá... Então, esse exemplo ótimo que você está dando encaixaria com a carência para pagamento de juros. Sim, sim. Né? Porque o pagamento principal ele não pode utilizar o faturamento do fundo. Perfeito. E isso é mais um detalhe dessas engenharias que a gente está falando. Numa companhia, ou se eu tenho uma dívida, eu uso qualquer dinheiro para pagar a dívida. Exatamente. Num fundo imobiliário, o dinheiro tem carimbo. O que pode pagar juros e o que não pode pagar e o que não pode pagar principal. Sim. Perfeito. Né? Na CIAS que eu trabalhei era justamente isso. Caía qualquer dinheiro do Cris, já estava pagando funcionário com aquele dinheiro, já estava colocando parte da obra, porque recebia só na planilha que tá separado. Na planilha tá lá, você vai pagar, amortiza não. Quando cai o dinheiro, você fala, putz, eu tava financiando caixa, agora caiu o dinheiro, eu preciso financiar caixa. Mas voltando à questão cerne da questão, carências. Da carência, eu acredito que é saudável à medida que isso não interfira tanto no rendimento. E o rendimento é o fluxo de caixa final do fundo. E o analista, muitas vezes, ele não gosta porque a conta fica mais difícil de você fazer a conta. Então, na minha visão, se a conta ela tá bem feita e o dinheiro, né, tem carimbo, no caso dos FIIs, não tem problema. Vai dificultar. E os últimos 2 anos, para analista, cara, a alavancagem mudando, valuations muda toda hora que você quita o imóvel, você adquire o imóvel e ainda tá com carência. Então, o fluxo de caixa para você fazer qualquer tipo de projeção ficou mais difícil. Eu acho que seja por esse motivo que muitos analistas não gostam de carências, de juros ou de amortização, porque realmente a sua conta... E aí você tem que adivinhar o que o gestor às vezes está pensando se você não tem muito contato com ele. Então, às vezes é difícil falar com o gestor, né? A gente estava até falando sobre isso. O cara fez lá, estruturou a dívida e ele está contando com a venda de um imóvel que já está em negociação agora, por exemplo. Então... ele pode fazer essa estrutura e você não tá. E ele também vai te falar isso porque... Exato. Né? Ele não vai abrir e aí na sua planilha fala, putz, e agora? A gente abriu, inclusive, a planilha ali de um dos fundos que eu falei, ó, essa alavancagem aqui tá só crescendo e não tá meio estranho esse negócio aqui. Vai ficar, se continuar nesse ritmo, vai ficar maior que a receita, né? Então, isso preocupa um pouco e às vezes pro analista fica difícil fazer essa avaliação e dar alguma possível opinião sobre aquilo. E acontece também que muitas vezes essas carências fazem imediatamente o rendimento aumentar, perfeito, mas já contratou uma diminuição desse rendimento no futuro, né? E aí a questão do que o Danilo falou, que foi perfeito, de que temos muito investidores inexperientes. Então ele vê aquele dividendo dentro daquele fundo e fala, não, só tem 20% de alavancagem, tá tranquilo, mas aquela alavancagem tá aumentando o dividendo. E aí ele compara aquele fundo que tem 20, 30 de alavancagem com aquele outro fundo que tá limpinho. E fala, pô, esse fundo de shopping aqui tem 30, 40 e esse aqui não tem nada, você tá pagando menos. Imóvel é mais ou menos a mesma coisa ali, porque tem um fundo aí que destoa em termos de qualidade de imóvel, os outros estão mais ou menos ali iguais. Então você fala, vou pegar esse aqui que tem também, e aí ele faz a listão de diversificação, não, esse aqui é... Mas aí esquece de fazer essa conta da alavancagem de que ele está comprando um ativo que está pagando mais por conta com carência de juros. Tá com carência de juros nesse momento. Agora tem um ponto aí que você falou que é interessante, né? Vocês comentaram do dinheiro tem carimbo. Na prática, assim, a diferença do fundo imobiliário para a empresa vai pegar o dinheiro e fazer o que ela quiser, né? E aí ela vai pagar menos dividendo para o acionista. O fundo imobiliário, ele não pode fazer o que ele quiser. Então ele te deu todo o dinheiro. Esse dinheiro que era para pagar a conta, eu tô te dando já. E aí eu vou te perguntar se você quer devolver ele ou não, na hora de eu pagar essa conta aqui. Então é só questão, na minha visão, é só questão de clareza na comunicação de novo. Porque se eu fosse uma companhia, eu não te dava o dinheiro, eu vou juntar aqui e fazer um caixa. O fundo imobiliário eu tenho que te distribuir. Só que depois eu olhar para você, Arthur, eu te dei aquele dinheiro, lembra? Só que agora eu preciso dele de volta. Vou fazer uma emissão de cotas. E você tem a opção de participar ou não. Né? Ou seja, eu acho que é mais vantajoso ainda. Você vai falar, não, se vira aí que eu já botei o meu no bolso, não quero. Mas você tem que entender que o dinheiro foi te dado, né, antecipadamente, que se fosse uma empresa, isso não aconteceria, talvez você não ficasse nem sabendo, né? Porque a galera também olha ações de maneira superficial. Mas na prática o que acontece é justamente isso. Ele te dá o dinheiro e te pede de volta depois. Porque ele tem aquela conta para pagar. Mas falta a clareza na comunicação.
galera, ó, vai vencer tanto em tal período. A gente está chegando perto. Minhas soluções são vender um imóvel e fazer uma emissão. Mas eu preciso estar acima do VP. Sim. Isso vai ficando claro. Vamos explicar para quem está assistindo, talvez nem todo mundo entenda o que a gente está falando aqui desse dinheiro ter carimbo, né? Como o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do lucro tem que ser lucro. Assim, não dá para o gestor inventar o que ele vai atribuir como custo. Porque o que é lucro? O faturamento menos os custos. E o que ele pode lançar como custo? Taxa de administração, taxa de gestão, pagar o advogado, tal, não sei o quê, e pagar despesas financeiras, entenda-se, juros. Né? Agora, pagar o principal de uma dívida, amortizar uma dívida, ele não pode lançar como um custo. Se ele pudesse, ele faria e aí diminuiria o rendimento, mas não pode, porque na prática aquilo é como se fosse comprar um imóvel. E, então, eu pego uma dívida lá, você me empresta 100 mil reais e você quer que eu te devolva 100 mil mais 10% daqui um ano. Com o dinheiro do faturamento, eu posso usar para te pagar os juros, o 10%, mas os 100 mil que eu tenho que devolver para você, não posso usar o dinheiro do faturamento. Né? Então aí tem que ou fazer uma emissão de cotas, ou vender um imóvel. Né? Ou postergar a dívida, ou renegociar ou diminuir o rendimento. É só escolher 4. E aí por isso, por causa do carimbo, né, que o dinheiro tem, é que acontecem outras engenharias, que aí eu chamo de contábeis, como recentemente com o RECT, mas outros fundos já fizeram, e outros vão fazer, se não conseguirem fazer a emissão, que é sentar lá com o credor e falar, ó, eu tenho que te pagar amortização, só que eu não tenho dinheiro no caixa para isso. Então, joga a amortização mais para frente e joga mais juros aqui para agora. Porque daí o dinheiro que entra de aluguel, de faturamento, eu posso pagar juros. A amortização, devo, não nego, pago quando puder. Né? Perfeito. E nesse contexto de que os fundos tomaram muita alavancagem, a gente já passou por isso, vai vir novas emissões. E aí, a conta que eu tô meio que olhando assim, puta, esse fundo tem... Aí a conta do percentual. Ele tem 20%, 30% de alavancagem. Quando ele for emitir, qual você acha que vai ser o percentual ali se não tiver nenhuma outra? Vai ser no montante mais ou menos ali da alavancagem se ele não for fazer nenhuma aquisição. Então, o dinheiro que você vai ter que estar meio que preparado, às vezes é o que o fundo tá devendo hoje. Então, para você já ficar meio que preparado, se você estava ciente, se você não estava ciente no momento da compra, isso é grave, né? Porque você já está recebendo esses rendimentos maiores por conta disso. Então, nesse ciclo que pode ser que a gente esteja entrando... A gente teve 4 fundos, que era... Naquela última vez que a gente conversou, tinham 4 fundos de tijolos, que eram dos 7, que estavam acima do valor patrimonial. 3 estavam em emissão. Então, o que vai acontecer quando a gente tiver 15, 20 fundos de tijolos acima? Vai todo mundo emitir. E aí vai ser aquela corrida, né? Puta, qual que eu vou ter dinheiro para poder participar para não ser diluído? Então, acho que o cuidado com o gestor, ele tá lá fazendo o trabalho dele. O cotista, o trabalho dele é olhar e falar, putz, dá uma olhada na minha carteira, vamos revisitar os fundos que tem, se vai precisar aportar quando esses fundos vierem para cima do valor de patrimonial. Não ficar só iludido que o fundo valorizou X% naquele período, porque a fase da emissão ela é uma fase que as cotas costumam ficar meio que de lado. Então você já vai se precaver disso também. Então, para você se posicionar, o movimento que a gente fez na nossa carteira de valor foi justamente esse, sair um pouquinho antes da emissão, já sabendo que o fundo estava com essa alavancagem, e alocar num outro fundo que estava com a cota defasada. Então, talvez esse seja um movimento que os analistas também façam, né? Aqueles que têm carteira de valor, na carteira renda, a gente nem na Mix não teve tanta movimentação, mas para ganho de valor, acho que esse vai ser um movimento meio que natural. Eu fico pensando assim, para quem está assistindo, primeiro a conversa bem mais técnica, e eu gosto, acho que tem para todo mundo no Clube FI Entrevista, às vezes o assunto é básico, às vezes o assunto avança mesmo. Mas então quem está assistindo fala, mas caramba, eu tenho que prestar atenção em tudo isso, como que eu vou fazer? Você tem analista para isso. Tem carteira recomendada para isso. Você não coloca um ativo recomendado na sua carteira sem antes. Sem olhar nada. E principalmente a alavancagem. Você é a mesma coisa. Fez uma troca no mês passado por causa disso. Então, eu queria mostrar, Henrique, se você puder mostrar a tela aqui, ó. Então, primeiro, ó, quem é assinante do Clube FI, basta ser assinante do Clube FI, você vai ter acesso a todas as carteiras recomendadas do Danilo Barbosa e dos parceiros, sendo o Bastos um dos parceiros.
Então eu venho aqui em produtos e serviços, relatórios de análise, e elas vão aparecendo aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela para ficar melhor. Elas vão aqui estão os nossos parceiros todos, né? E elas vão aparecendo aqui por ordem de publicação. Perfeito. Então, ó, a carteira do Danilo saiu dia 5 de junho, né? Carteira do Clube FI. São 3 carteiras que ele faz. Se eu vier mais para baixo, ó, carteira da Ticker Research. Também saiu no dia 5. Ó, a galera publicou bastante coisa no dia 5. Então, pô, quanto que custa do Ticker e quanto que custa do Clube FI? Basta assinar o Fidata Plus, ó. Eu sou assinante Fidata Plus, eu venho aqui, pá, e baixo. Acabou. Baixa e leia. Baixo e leio. Né? E não compartilho. Certo? Mas o ler é muito importante, né? Não adianta ir só no que é para comprar e para vender. Perfeito. Mas já você deu uma ideia boa, Danilo. Quer mostrar sobre a alavancagem? Certamente é uma ferramenta que você usa bastante. O Clube FI tem tanta ferramenta que cada um que usa tem as que mais utiliza. A minha, por exemplo, os anúncios lá dos fatos relevantes. Eu já filtro os fatos relevantes. Fala é o que é mais fundo uso. aí. Tem alavancagem. TRXF. Vamos aqui. Eu tô com o mouse aqui. Você clicando já direto no fundo, vai aparecer essa aba aqui do lado esquerdo. O relatório gerencial, ele, como o meu xará disse, deveria, né, dizer tudo. E caso você queira de uma maneira mais prática, a gente tem aqui do lado esquerdo todas as informações referente ao fundo. Isso está automatizado pelos informes mensais e trimestrais. Então você vem aqui nos passivos, clica aqui. Você já sabe em relação a... Você sabe qual que é o patrimônio total do fundo. Primeiro aqui você já aparece a descrição de cada um deles. Eu costumo ver esse amarelinho aqui, que é essa aqui, ó. Obrigações por securitização de recebíveis. Ou tem também obrigações por aquisições de imóveis. Então você somando, no caso do TRXF, você somar esses 670 milhões com 105, dá aproximadamente... minha conta na cabeça, 785 milhões. Aí você fica nessa, putz, mas isso é muito pouco, né? Tem caixa ou não tem? Tem caixa ou não tem. Aí você pode olhar também, inclusive nessa aba aqui, o caixa e fazer algumas comparações, por exemplo, em relação ao patrimonial do fundo, né? O valor de patrimonial. Então o fundo ali tem cerca de 800, né, milhões em comparação de dívidas em comparação de 1 bilhão 224 milhões de patrimônio. E aí você consegue ter essa referência. Só que aqui é um dado empírico, né? Não fala com relação a se isso está casado ou não. Isso aí é para você ter uma noção do nível de alavancagem. E aí, pelo relatório gerencial, ver quais são esses vencimentos e casamento dessa... Isso que a gente está falando, que os relatórios podem melhorar, dizendo, né, eu tenho tanto para pagar nos próximos 12 meses, tenho caixa ou não tenho caixa. Né? E, inclusive, ver o histórico dessas informações, né? Então, o fundo tinha bastante caixa, veio alocando aqui, e você vê que agora ele está sem praticamente caixa em relação ao que ele deve, mas a gente sabe, por observar, né, as movimentações e dívida do fundo nos relatórios, de que a dívida, no caso do TRX, é mais bem casada do que outros que a gente está vendo problema agora. Legal. O comandante, e alavancagem em fundo de papel, que foi algo que o Danilo Barbosa lembrou logo no começo da nossa conversa. Opiniões. Também tem sido bem utilizada, né? Também está sendo bastante utilizada. A garantia é o próprio CRI. Né? Eu acho que eu gosto da ideia de alavancagem, tá? Tanto no tijolo quanto no papel. Então, no final, sim, qualquer alavancagem. Se não houvesse alavancagem, tinha companhia aérea no mundo? Não tinha. Alavancagem. Se você viaja de avião, você viaja num avião que a companhia está devendo pelos próximos 50 anos. Exato. Né? 2, 3 gerações para frente ali, né, dos controladores. Mas eu acho que o ponto é esse. No final das contas, se você consegue pagar menos de juros do que você recebe, é positivo. O saldo é positivo para simplificar. Né? Então, eu gosto da ideia. A alavancagem no fundo de papel facilitou a alocação dos recursos. A gente viu muito fundo de papel demorando para conseguir alocar recursos. Então, ele pode utilizar o instrumento de alavancagem para conseguir alocar mais rápido. Então, acho que no final das contas, essa pandemia, toda a crise, todo esse reboliço que a gente está vendo, vai
como eu tinha dito aqui, servir para a gente separar o joio do trigo. Né? A gente fala muito na análise, qualidade dos ativos, qualidade da gestão. O que é qualidade da gestão? Tá aí, é um ponto interessante esse. É olhar para trás e ver o que esses caras fizeram. O gestor aparece, tenho tantos anos de empresa tal, tenho tantos não sei o quê. Então beleza. E administrando fundo imobiliário, gerindo fundo imobiliário publicado. Vamos ver o que você fez, né? O que seu time fez, como que fez, como que comunicou, que resultado entregou. E é isso. Olha que prova de fogo foi essa pandemia aqui. Só complementando, assina embaixo. Em fundo de CRI, eu acho que momento de juros para cima arroz com feijão, tem que fazer mesmo. Né? Aquela compromissada reversa, né, que muitos chamam. Mas no momento de queda de juros, a gente vê as curvas longas caindo muito, provavelmente queda aí da Selic, os fundos antecipando isso. A gente teve uma NTNB longa aí fechando 1% nos últimos 90 dias. E aí muita gente pergunta, o que é fechamento de curva? O que é esse 1%? É que o papel para você comprar um título de longo prazo está mais caro. Então, se você pegar de hoje, 90 dias para trás, curva fechou 1%, isso significa que o preço subiu cerca de 20%. Então, ou seja, estar 20% mais caro para você investir em renda fixa nesse papel de longo prazo. Isso, consequentemente, vem transferindo os recursos para os fundos de... Não só fundo imobiliário, ações também. Você tem ação aí, small cap subindo 30, 40, 50. E muita gente vem falando de queda de Selic, que a gente pode entrar um pouco mais para frente. Mas voltando no caso da compromissada, quando você tem esse ciclo de queda de juros, eu estou observando muito nos relatórios gerenciais dos fundos de CRI que estão tomando prejuízo. Sim, e eu ia até entrar nisso e explicar para todo mundo o motivo. Primeiro vamos explicar a compromissada. Como diz o nome, é um compromisso. Então eu tenho um título e eu falo, Danilo, me empresta um dinheiro. Ele fala, tá bom, mas eu quero, na verdade, o seu título como garantia. Então, para formalizar o empréstimo, eu vendo o título para ele e ele me paga o título. Mas os direitos ficam com você. Eu não quero vender o título. Então, ele assume um compromisso de me revender esse título desde que eu pague para ele. Né? E isso que você complementou é essencial. O título está lá como garantia, mas ele paga IPCA mais 5, quem recebe sou eu, o IPCA mais 5. Né? Então, essa é a operação compromissada reversa. Eu pego uma parte dos meus títulos, dou em garantia para o Danilo me emprestar o dinheiro e, ao mesmo tempo, eu fico devendo para o Danilo, não é um valor pré-fixado. Poderia ser, porque essa é uma operação de crédito privado, ela pode ser feita sob medida e tal, não sei o quê. Só que, ao invés de ser o Danilo, quem geralmente empresta esse dinheiro, quem está na outra ponta da operação, é um fundo de pensão, é um banco, é um operador do mercado financeiro que, sei lá, não sei explicar porquê, mas geralmente essa operação ela custa em CDI. Então eu te entrego um título como garantia que é IPCA mais 7. Casado com CDI, né? E eu te devo CDI. Às vezes CDI mais alguma coisa, ou 100% do CDI. E aí o que o Danilo está falando, o IPCA está caindo, o CDI continua igual. Então, o que eu recebo do título está sendo menor, só que o que eu devo pelo título continua igual. Então, existe um descasamento de indexadores. E observamos muitos prejuízos, inclusive em fundos que estão aí acima alocado aí em termos de patrimônio, 10, 15%, e num ciclo não virtuoso para esse tipo de operação. E aí, como que você soluciona isso? Executando prejuízo, né? Nessa operação compromissada. O que era para ser só aquele momentâneo, para te dar um upside de rendimento, alocação de recursos, você está girando um CRI, faz uma compromissada para casar ali a entrada do novo CRI. Fundos que giram muito estão sofrendo bastante com essas compromissadas. Aí, tá vendo? É bom a gente... que às vezes o fundo ele tem uma carteira high grade, limpinha, só que o high grade ele paga menos, consequentemente, já explicou isso diversas vezes. E o que ele faz para ele pagar mais? Ele gira essa carteira o mês todo. Então ele vai girar, às vezes tem fundo que gira 50%, 60% da carteira. Ele continua sendo um high grade, gera essas compromissadas para poder acelerar esse recebimento. Só que aí a gente vê esse movimento de 90 dias, a renda fixa está caindo, os vencimentos estão caindo, e a Selic ainda não caiu, o CDI ainda está alto e... os fundos vêm executando prejuízo de forma pequena para tentar impactar um pouco, mas esse prejuízo está acontecendo.
E aí o ideal seria desfazer, porque pode cair ainda mais e não esperar, ou carregar esse negócio e esperar que a Selic aí caia para patamares bem mais inferiores, mas enquanto isso, esses vencimentos podem chegar, né? Agora, essa informação, então, no fundo de papel, você está indo ver lá nas entranhas, né? Você está baixando a planilha de fundamentos, está pegando demonstração financeira e tal. E o que eu tenho visto em relatório de gerencial de fundo de papel? Estamos alavancados em 8, 9% com operações reversas e está tudo tranquilo. Ele passa a última linha, né? E aí ele passa a última linha do que recebeu. Sim. Dá para ter mais informação também no gerencial, né? Resultado das compromissadas, né? Dá para ter, sem dúvida. Balanço, né? O que me custou as compromissadas e o que os títulos dados em garantia. E eu vejo isso pelo rendimento. Eu falo, esse tem IPCA mais 6 e tem fundo que tem aí o mesmo risco, o mesmo nível de risco e tá pagando mais, aí você vai olhar compromissada que às vezes é o dobro do que o outro fundo tem e ele tá arcando com esse prejuízo de compromissados. Muito legal. Temos mais uns minutinhos, quero aproveitar aqui, vi inclusive no Clube FI que os dois publicaram as carteiras do mês de junho na mesma data. Teve mudança? Teve giro na carteira do Clube FI? Não tivemos giros nas 3 carteiras. Aliás, só dando um passo para trás, a carteira Valor, ela realmente é uma carteira de giro. Já tá aí, vou fazer quase 1 ano de clube, acho que 10 meses de carteira. A carteira de giro eu troquei 3 vezes. Então, o giro ele é giro, mas não é nossa senhora, Mas com o IFIX subindo do jeito que está acontecendo agora, é provável que apareça alguma chance de venda aí de um giro. Eu fiz antes. Fez um mês antes, né? Fiz antes, justamente porque já tava, assim, não adivinhei a emissão do fundo que foi em questão, foi sorte no fim do dia. Mas a sorte ela veio precavida de informações do estado atual daquele fundo. Então a mudança já foi feita e já montei a posição. Já estou bem confortável com o desconto atual da carteira, inclusive. E movimentações futuras, se a gente vê um movimento realmente de concretização, de atingimento de preço-alvo desses fundos. E aí o atingimento tem que também acontecer à medida que tem oportunidades na mesa com risco-retorno igual para trocar, porque senão não faz sentido nenhum na minha visão. E ainda tem folga para chegar no preço-alvo da maioria, né? Tem, maioria, em torno de 10, 15% de desconto as carteiras. A renda, ela tem um desconto menor de 5%, mas ela tá pagando 1% ao mês, o IFIX, né, já caiu inferior a 1%, tá em torno de 11,40%. Então, minha estratégia é mais ou menos essa, pensando no perfil do cara que está investindo. Eu explico o perfil do investidor no início da carteira e ele tem que se adequar ali por idade dele. Você está em fase de usufruto, se ele está em fase de acumulação, se ele está ali na meia-idade, se ele está querendo também ter as duas estratégias dentro, então ele se enquadra na mix. E minha visão é que tenham novas trocas, mas não nesse momento agora, vai precisar de mais uma pernada, porque o que eu tinha para fazer eu fiz até o último mês. E aí, Danilo, teve troca na Ticker? A nossa carteira sai semanalmente, né? Então a gente é semanal. A gente não faz só a publicação no começo do mês. A gente envia pro Clube FI, inclusive, então tem lá semanal, que coincidentemente as datas foram as últimas ali. A gente tem uma carteira só hoje que tem 20 ativos e ela tá dividida em 2 estratégias. Uma clássica que é renda, receber renda e tal. Então aqui é o fundo do 1 ao 16. Esse é o fundo que eu falo pra galera assim, ó, você não quer giro, quer comprar e vender nada, compra esses 16 aqui. A gente vai fazer mudança muito raramente. Esse ano a gente não mexeu nenhum da estratégia clássica. E os últimos 4 são a estratégia tática. Esse a gente tem girado mais. Nós temos 3 movimentações também esse ano. Então hoje na tática tem 2 FOFs e 2 hedge funds. O objetivo justamente é fundo que a gente acha que está subavaliado, que vai ter uma valorização, mas que não são fundos que necessariamente a gente gosta dele para o carrego no longo prazo, né? Os da estratégia clássica é fundo que você pode comprar e ficar tranquilo ali. Para a gente fazer a movimentação tem que ter uma perda de fundamento ou uma mudança muito clara, assim, olha, eu vou sair daqui para aqui, tem que manter o mesmo nível de risco ou melhorar a rentabilidade, tá? Então essa é a ideia, uma carteira só bem simples, não quer giro, é do 1 ao 16, tô disposto a girar, tem que fazer a compra e a venda quando a gente sugere, né, até aquele preço que a gente sugere. Compra os 20, né? Não tem como comprar só os 4, fazer só a tática, né? Não tem carteira para trader, né? Ou é os 16 ou é os 20. Essa é a ideia ali. E o mais importante que eu falo pra galera, leiam os relatórios, porque
toda a movimentação a gente coloca ali. O nosso relatório também a gente faz acompanhamento lá de todos os fundos do IFIX que soltaram um fato relevante. Um relatório gerencial está nesse semanal. Então, às vezes você tem um fundo de laje lá e aquele seu fundo está com 15% de vacância, por exemplo. Você não sabe se aquilo é muito ou pouco, mas se você lê o que está acontecendo com os demais, né, com a concorrência, entre aspas, né, não é uma concorrência, mas com os demais fundos de laje, você vai ter uma visão geral de mercado. Então você vai ter ideia do que está acontecendo, você pode ficar mais tranquilo ou mais preocupado, inclusive para nos questionar por que isso está aqui, por que tem essa vacância aqui, se tem outro fundo com melhor ocupação e coisa desse tipo. Então o relatório aí deve ter umas 15, 16 páginas, tanto a carta que a gente manda ali, que é 1 ou 2, a carteira, né, que ocupa mais uma, e toda essa parte de acompanhamento de mercado, cara, o cara leva aí, sei lá, 20 minutos para ele ler tudo, uma semana. E com certeza, o que ele precisa saber tá ali, para ele poder investir tranquilo. Daqui a pouco vai ter que fazer áudio relatório, né? Deixar em... Vídeo a gente tava falando aqui antes já. Vídeo, a gente tem o vídeo análises, onde mensalmente eu explico que às vezes a pessoa tá ali na correria, não tem tempo de ler. Meu relatório, ele é mensal. Então, o seu que tem 15 páginas é semanal, o meu tem 50 e é uma vez por mês. Só que aí eu tenho no início o que eu penso sobre o mercado, o que eu penso sobre a carteira e o que eu penso sobre tese de investimentos dos fundos. Então, tem todas as teses. Então, quem já não teve mudança nesse mês, ele já leu a tese, então ele só vai ler ali as primeiras 10, 15 páginas. Não precisa ler tudo também. Não precisa ler tudo. Porque não mudou a tese de investimento, ele lê uma vez até ali, aí começa a tese e ele não lê mais. Mas você faz relatório por fundo também ou não? Por fundo eu tô começando, já fiz 2. Os de tese a gente faz separado, né? Então, assim, cada fundo vai investe em PVBI. Então, tem um relatório só do PVBI. O cara lê lá depois também. Eu já fiz 2 relatórios nesse sentido de uma tese mais ampla, porque a tese de investimento que eu publico nas carteiras são só 2 páginas. A tese completa tem, porque eu entro no mercado daquele fundo. Como se fosse o chamado relatório de abertura. Isso, início de cobertura. Início de cobertura dos bancos, né? Como se fosse. Que é um relatório de mais. No final do ano você escreveu 1000 páginas. Não tem tempo pra escrever um livro, né, cara? Nossa, não tem. Verdade. Perfeito. E eu, só antes de você complementar, eu tenho o vídeo análise lá dentro, que aí mensalmente eu explico para aquele cara que não quer ler nada o que aconteceu nas carteiras. Claro, não vai ter 3 horas de vídeo, mas um resumo mais ou menos do como eu tô pensando e as mudanças que foram feitas em cada carteira. A gente faz o plantão de dúvida também, né? Mensal e tal. O link, inclusive, esse tá no relatório. Que eu tô pensando em colocar lá. O link tá no relatório, então o relatório vai pro Clube FI lá, o cara pode assistir o plantão de dúvida, pode assistir a gravação, é dúvida mesmo. O que eu faço plantão de dúvida? Eu fico lá sentado e você manda esperando sua dúvida. Certo. Se não tiver dúvida, não tem aula. Não tem, lá vai a minha dúvida. Nada. Estão mais otimistas com o mercado? Sim, sem dúvida. Mais otimista. Tem relação aqui aos últimos 2 anos. Mas... em relação à semana passada. Você sabe que eu tenho falado muito pra galera o seguinte, quem é você no mercado? Né? O cara para fazer uma autoanálise, né? Quando eu coloco isso em vários relatórios. Quem lê o nosso relatório lá, ou é nosso assinante, eu leio no Clube FI. Cara, eu insisto nisso demais. Eu puxo aquele gráfico do IFIX e destaco lá a fase que a gente teve pré-queda do ciclo anterior, que chegou a 14,25, né? Aquela foi a melhor fase que a gente teve para comprar. Então, não foi o cara que acertou a virada que ganhou dinheiro. Ninguém acerta esse melhor momento. E mesmo que você acertasse, você vai pegar todo o seu dinheiro e vai colocar ali, não. Então, foi o cara que pegou a baixa e comprou todo mês sem investir os dividendos. Esse cara que surfou uma boa onda de alta, né? Então, o que a gente veio insistindo nesses 2 anos de ticker, né, que a gente fez em abril, é que o cara viesse comprando todos os meses para ele começar a colher os frutos. Que a gente acha que deve começar a acontecer agora, né? Selic ainda não caiu, mas juros futuros já em queda. Isso reflete nos fundos imobiliários. E a gente vê essa alta. Significa que não tem o que comprar na alta? Claro que não. Mas a gente vai ter que ser mais seletivo para não pagar nada com ágio. Muitas vezes vai estar tudo caro, a gente vai entrar através de emissões, enfim. Mas no final é um game de construir patrimônio. Né? Você vai ter que construir em qualquer cenário, observando aí algumas condições diferentes. Mas no geral eu tô mais otimista, sim. Eu tô neutro. Tô neutro para otimista porque já teve essa puxada, ainda tem muito para acontecer, mas o Brasil ainda precisa ajudar e eu sempre sou meio um pé atrás. Quando as coisas parecem que estão indo bem, parece que sempre acontece alguma coisa que dá... E o mercado imobiliário, te parece mais firme ou ainda não? E alguns setores, por exemplo, logístico, a gente está vendo uma retração na absorção líquida que já acendeu um farol assim de amarelo para possível aumento de vacância, por exemplo.
lajes comerciais estamos observando esse movimento de trabalho híbrido que está meio maluco, ninguém está sabendo explicar direito o que vai acontecer, ou como que vai ficar, mas melhores regiões estão surfando mais, isso é trivial, não tem muito o que comentar. O imobiliário, ele, na minha visão, ele está um pouco mais claro, eu consigo observar de uma maneira mais fácil. Agora, cenário macroeconômico, tenho mais uns passos atrás, porque todo mundo falando que vai cair, fechando, eu não sei se pode acontecer qualquer coisa, essa curva longa subir novamente e os fundos, consequentemente, vão cair. Você olha que saiu o IPCA hoje, né? A gente está gravando no dia... Que dia hoje mesmo? 7, sei lá. 7. Então a gente está gravando hoje, dia 7 de junho, está assistindo dia 9. Hoje de manhã saiu o IPCA, saiu abaixo do que a Ambima esperava, que o mercado esperava. Inflação de volta à meta, né? Não no centro, mas dentro do... Você olha e fala, lindo, o juro vai cair. Olha para os Estados Unidos. Inflação não cede 1 centímetro lá, o juro não cai e tal. Como é que também vai cair juro aqui se não cair nos Estados Unidos? Tá difícil fazer essa leitura. Agora sim, para tentar desenhar para a galera, aí de onde vem meu otimismo, né? Pega um gráfico do IFIX, é capaz do cara procurar no Google e ele vai achar, né? Mas se não achar, tem nos relatórios, talvez o Clube FI deve pensar. Traça lá desde que existe, né? IFIX. E você vai ver que é um gráfico ascendente, ou seja, claramente patrimônio em fundo imobiliário cresceu, não em linha reta, cresceu em zigue-zague, mas cresceu. O que a gente passou nos últimos 10 anos? Teve um ex-presidente preso, teve impeachment, teve crise dos caminhoneiros, teve uma guerra, teve pandemia. Taxação quantas vezes, né? 2 tentativas de taxação, pelo menos, que eu me lembro, né? Se não me falha a memória. Duas que foi pra no mercado, boa parte desse mercado, desses últimos aí, por quantos anos de FIX, né? A gente tem dados desde 2011. 2011. Então, dezembro de 2010. Então eles têm 12 anos de FIX, né? Tem 2 eleições decididas na vírgula. Uma que cai avião, morre candidato, outro candidato leva facada, enfim. Olha a quantidade de coisa que aconteceu. E tá aí gerando patrimônio e renda para todo mundo dos fundos imobiliários. E olha, o que a gente tem daqui para frente? A gente tem mais informação, a gente tem mais gente falando de fundo imobiliário, a gente tem mais analista no mercado, trazendo opinião, debatendo. Cara, a indústria está mais consolidada, né? A gente teve nos primeiros fundos imobiliários, mesmo time de gestão, eram excelentes financistas, mas tinha muita ideia de mercado imobiliário. Pô, por que eu estaria mais pessimista? Se a gente tem daqui para frente tudo melhor. Tudo tá melhor. E o passado já provou que esse investimento faz sentido. Eu precisava de mais tempo para isso, mas pra gente terminar, fogo no parquinho, vai. Você deu essa ideia, eu fiquei com ela na cabeça. Preço sobre valor patrimonial. E eu falo disso há 10 anos. Esse cara viveu de fazer relatório de análise. Eu sou contra. Você é contra. Então, diga, mas você acabou de falar. Cara, eu acabei de soltar cobrar com ágio sobre isso. Você falou, vai comprar com ágio. Ágio sobre o quê, meu? Perfeito. Então vamos lá, beleza. Fogo no parquinho. Boa. Isso aí é excelente. Então vamos lá. Existem N estratégias de investimento. O que eu vejo no Twitter, vamos pegar o Twitter, lá onde a galera discute mais, xinga a mãe do outro, a galera de ações, né? Tem um cara que é o day trade, tem um cara que é o swing trade, tem um cara que faz o buy and hold, pensando em valorização, tem um cara que compra com dividendos, e eles discutem, se matam, e todos estão certos dentro da própria estratégia. Qual que é a minha visão de fundo imobiliário? Gerar renda futura. Pode ser a fatia do meu portfólio que vai gerar renda futura, e eu vou crescer patrimônio investindo nos dividendos, como acontece. Beleza. Então eu vou analisar um fundo de tijolo. O que é que o valor patrimonial, se tiver, partindo do princípio que está correto, me diz sobre a geração de renda futura? A minha visão é que diz pouco. E quando a gente vai para a prática, a maioria dos casos não é 100%. Os fundos que funcionam mais redondinho é menos pior. O próprio caso do Bresco aí, que vendeu imóvel agora, foi redondo ali no valor patrimonial. Mas vamos pegar um fundo que está vendendo muito imóvel, HGRU, por exemplo. Existe uma diferença ali entre preço e valor patrimonial considerável. Então, este valor patrimonial não me diz nada sobre o que eu entendo de tese para fundo imobiliário tijolo, que é me gerar renda no futuro. Outro ponto é que a avaliação do avaliador, além de ser essa diferença em relação ao mercado, um imóvel diferente na mão de gestores diferentes e teoricamente, a princípio, ali, o mesmo patrimônio, traz resultado diferente. Exemplo, Tower Bridge na mão do TBOF, na mão do JSRE. Outro nível de ocupação e tal. Então, como eu gosto de analisar tijolo? Fluxo de caixa descontado. Porque eu estou avaliando o quê? O fundo. A gente não recomenda fundo monativo. A gente não recomenda. Eu acho que é um risco desnecessário, apesar de ter fundo muito bom, monativo. Mas eu acho que não vale o risco. Então, o que eu faço? Um fluxo do fundo imobiliário. Agora, quando eu vou para um FOF, por exemplo. O FOF faz sentido o PVP. Por que o FOF faz sentido o PVP?
porque o gestor vai usar esse desconto para ter valorização, vender e usar aquilo para distribuir renda necessariamente para o investidor. No CRI, ele fica ali meio no meio termo, né? Então, na prática, se você for olhar qualquer CRI, não sei, qualquer CRI talvez esteja exagerando, mas 99,9% ele tem que pagar mais do que um título público de duração semelhante. Ele vai ter mais risco, né? Então, quando a gente vai para o valor patrimonial, ali é uma questão de margem de segurança apenas, né? Eu vou ter que entender muito o risco. Agora, no tijolo, eu acho que ele perde o sentido. Onde que eu acho que faz sentido usar no tijolo? Como uma métrica secundária. Eu vou fazer comparações com outro fundo. Eu estou escolhendo um fundo para botar na minha carteira, eu vou ficar entre 2 ou 3, ou para me chamar a atenção. Aí eu estou olhando o VP de várias coisas, PVP. Aí eu acho lá que olha o PVP do RECT ou do BRCR. Eu vou falar, peraí, tem uma coisa diferente nisso aqui, né? Uhum. E quando a gente vai para emissão, e emissão abaixo do valor patrimonial? Eu acho que ela tem que ser explicada. O administrador está me dizendo que o VP é aquele. Eu acho que não faz o menor sentido, mas você está me dizendo que é. Então me explica por que você vai fazer uma emissão abaixo. É simples, se você me explicar e ficar claro, vou fazer, porque eu vou comprar algo que vai valorizar mais do que esse ágio, do que esse deságio que está tendo. Faz sentido. Então, essa é a minha visão sobre o VP. Boa. Bem rápido. Tem uma hora para mais uma horinha. Vamos marcar outra. Você quer fazer uma mesa aqui com... Não, isso foi legal trazer isso, porque respeitamos. Eu discordo, você sabe. Sim, eu sei que você sabe. Você cara, fala, não. Hoje eu fiz um vídeo sobre isso, eu até citei, cara, eu entregaria minha carteira na mão de analistas que discordam, que usam VP como métrica primária. Mas eu acho que... Você citou bem, método primário, né? Eu acho que a grande discussão não é o uso ou não. Acho que todos usam. Uhum. Método primário e secundário, eu acho que não deve ser usado o preço, nem dividend yield, acho que é o último. Isso é eu clássico. também concordo. Preço sobre valor patrimonial é um índice. Perfeito. Índice não conta história. Perfeito, Alguém que toma decisão com base em qualquer índice, está tomando decisão errada, sem base nenhuma. Né? Eu discordo em alguns pontos, assim, e é isso que o Danilo disse, que a gente pode debater, mas eu concordo nessa questão de que não usar um indicador único como a tomada de decisão para compra. Sim. Então, esse ponto a gente concorda. Agora, sim, você discordar do valor do laudo de avaliação, para mim, é um outro ponto que... que o laudo ele é baseado no próprio fluxo de caixa descontado. No fluxo de caixa descontado, exatamente. Ele é o fluxo de caixa do imóvel. Do imóvel, perfeito. Tá, eu tô falando da avaliação do fundo. Perfeito, aí eu vou chegar nesse ponto. E eu até já citei outras vezes a relação do valor do imóvel com relação ao do fundo, porque ele não leva o prêmio em conta da diversificação imobiliária, mas também, se essa diversificação for ruim, ele deveria ser um decréscimo em cima do fundo. Sim, concordo. Mas, e aí defendendo de novo o fluxo de caixa projetado, lá você tem 15, 20 profissionais que estão olhando aquilo lá. E eu, Danilo... vou falar contra uma CBRE de que aquilo não vale, aí a contra o que vale contra também é verdade. Ah, não, mas o fundo de CRI, ele tem que ser mais respeitado. Poxa, a gente teve reavaliação de CRI que foi a valor zero. Então, eu não posso pegar situações pontuais específicas, como a da HGRU, para usar como exemplo de que mas a maioria... Mas você tem uma estatística... Perfeito. Se você tiver uma estatística, eu gostaria de ver de verdade, assim, 90% dos valores é no valor patrimonial. E aí, esse caso do HGRU, o que aconteceu foi que a compra de quem fez... Já que você falou da CBRE, Walter Cardoso, se estivesse aqui, diria o seguinte... Não é porque um imóvel foi vendido fora do laudo que todo o patrimônio está fora do laudo. Mas a maior parte das vendas não é no laudo. Eu citei aqui que eu me lembro do laudo, cravado no laudo Bresco. E aí, o HGRU é um fundo que vende bastante. Eu cito todos os fundos imobiliários que estão listados. Quer ver uma coisa em que a gente discorda? Mas não é no laudo. Não é. Valor de tijolo. Quer ver algo que a gente discorda? A venda não é no laudo. A venda não, mas o fundo vai para mercado no valor do laudo. Não estou falando disso. Eu estou falando que... mas você não vai comprar valor de mercado. Eu estou falando, o fundo vendeu o imóvel hoje. O fundo que existe há 4, 5 anos. Ele vende a valor de laudo? Não vende a valor de laudo. O fundo vai ser listado a IPO a valor de laudo. Isso eu concordo. Então, você tem 50 fundos que estão já... A gente já tem 50 contra-argumentos de que você disse que estão no... E aí, a partir dali, isso vai alterando. Você está falando para uma emissão, então.
todos os fundos. Não, que todo fundo. Eu tô falando de um fundo que já tá listado. Que vendeu. Você só tem fundo na tua carteira, só tem fundo de emissão? Não. Você tem fundo listado. Não, mas esse fundo... E os fundos, o laudo dos imóveis que estão ali, se tiver uma liquidação agora, vai ser naquele preço? Liquidação forçada é outra avaliação, outro tipo de avaliação. Não é isso que eu tô perguntando. Senhores, cara. Eu falei que eu tinha que ter entrado nesse assunto antes, então ó, já fica o compromisso que a gente volta aqui para fazer isso. E aí a gente equilibra, traz mais alguém, entendeu? Porque aqui são dois a favor. Não, eu acho que esse assunto dá fácil uma hora. Dá pra já fica o compromisso. A gente volta aqui para fazer um programa completo de preço patrimonial. Preço e valor patrimonial. Dá 2 Comandante, horas de podcast. Cara, obrigado pelo convite aí. Prazer. Cara. Muito bom tê-lo aqui. Gostou do Fogo no Parquinho, né? Eu gostei da conversa toda. É sempre muito bom. Aprendi pra caramba e acredito que você também. Espero que você aproveite bem o seu feriado e na próxima sexta a gente se vê de novo. Grande abraço.